Como passageiros, sempre que embarcamos em um avião, depositamos toda a nossa confiança no piloto, na companhia aérea e no fabricante da aeronave. Enquanto fizeram. Mas nós temos que oferecer incentivos nesses lugares. Não seja um tolo do petróleo. A coisa mais importante que os cidadãos podem fazer é se educar nessa questão para... A forma mais segura de viajar, acidentes podem acontecer. Eu pensei, tem alguma coisa errada com esse avião. Por meio dos relatos dos sobreviventes, entrevistas com especialistas e dados das caixas pretas, recriamos os angustiantes momentos finais a bordo de voos notórios. Foi uma grande catástrofe. Mas o resultado poderia ter sido diferente. Com a ajuda de uma equipe de pilotos altamente qualificados e um simulador de voo de última geração, vamos mostrar a pressão vivenciada dentro do cockpit. Tinha muita coisa para fazer. Ele não teve tempo. Quando se depararem com falhas, os pilotos comerciais, acrobáticos e militares precisarão tomar decisões de vida ou morte em frações de segundos. É difícil tentar levantar o nariz. Mayday, mayday, mayday. Como diferentes treinamentos afetarão os resultados. Estou com um problema de controle de voo e lutando para controlar a aeronave. Agora estou em pânico. Tendo a chance de vivenciar esses últimos momentos, o que eles farão de diferente? Ele falou, prepare-se para o pouso forçado. Eu achei que fosse pegar fogo. Eu achei que fosse o fim de tudo. Tragédias aéreas recriadas. O mistério é a perda de potência. Ele se encrencou quando cruzou a pista principal. No dia 17 de janeiro de 2008, um avião da British Airways, em uma viagem de 8.000 quilômetros, de Pequim para o aeroporto Heathrow, em Londres, caiu a apenas 300 metros da pista de pouso. O Conselho Nacional de Segurança do Transporte dos Estados Unidos exige ação imediata. Ou esse cara cometeu um grande erro ou está com um grande problema. Já faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Meu nome é Paul Stafford, sou membro honorário da Universidade de Kingston. Sou membro da Sociedade Real de Escultores. Moro em Kingston nos últimos 32 anos. Eu estava na China por causa do meu trabalho na universidade. Eu estava entrevistando estudantes de pós-graduação em arquitetura, design gráfico e todos os espectros criativos. E fiquei na China por umas 2 semanas. Eu tive que voltar antes porque eu estava tendo que entrevistar cerca de 200 dos estudantes dos meus cursos da universidade. Então eu estava pronto para voltar um dia antes da China. Havia uma tempestade horrível quando saí. O aeroporto estava todo fechado, o tráfego não estava fluindo, então foi difícil sair naquele momento, mas eu consegui chegar e pegar o avião. Eu sempre costumava fazer essa viagem de 3 a 4 vezes por ano para entrevistar os estudantes. No dia 17 de janeiro de 2008, o Speedbird 38, que é um indicativo de chamada da British Airways Speedbird 38, estava chegando até nós vindo de Pequim. Meu nome é Julie Starr. Eu fui controladora de tráfego aéreo por 35 anos. Os primeiros 5 anos na Força Aérea Real e nos últimos 30 anos trabalhei no aeroporto de Heathrow. O voo BA-38 da British Airlines estava programado para voltar de Pequim, na China, para Heathrow, em Londres, com uma tripulação que tinha um comandante, 2 copilotos e 13 tripulantes de cabine. Os voos dessa natureza voam por meio dos polos. Eles não fazem uma linha reta, por assim dizer. É a distância mais curta, mas você cruza ao longo do norte do polo, sobre a Mongólia, a Sibéria. A aeronave para o voo de 8.000 quilômetros era um Boeing 777, com 7 anos de uso. A Boeing investiu bilhões de dólares em um avião considerado totalmente inovador na tecnologia aeronáutica. O Boeing 777 foi apresentado ao mundo em 1990 e entrou em serviço em 1995. E também a aeronave mais exaustivamente testada que já foi lançada. É uma aeronave de 2 motores e longo alcance. E quando foi apresentada, era o avião comercial mais longo e mais largo do mundo. Se o piloto não gostar do que os computadores sugerirem que deve ser feito,
Ele, apenas pegando o manche e os manetes de aceleração, pode fazer com que o avião obedeça tudo o que ele quiser. Literalmente qualquer coisa. Para a Boeing, o 777 era o novo carro-chefe, tomando o lugar do revolucionário e de grande sucesso Jumbo 747. Ele foi um sucesso desde que a Boeing o lançou. Muitas companhias aéreas adoram o alcance internacional dele. Ele é movido por 2 motores turbofan Rolls-Royce Trent. Ele tem 2 corredores e é um bom substituto para os aviões gigantes do tipo 747, que tem 4 motores, porque é mais econômico. Tivemos o 707 e o 747, todos com 4 motores, e são todos considerados seguros. Se perdesse um, ainda teriam 3. Nós fomos para a capital com um L1011, que tinha 3 motores, mas a tecnologia dos motores melhorou tanto que os motores se tornaram absurdamente confiáveis, como vemos hoje. Então, os fabricantes propuseram 2 motores com funcionamento sobre a água. No começo eles eram barulhentos, mas tinha que ficar próximo do solo para o caso do motor falhar e eles terem que pousar imediatamente. A FAA queria impor requisitos mais rigorosos para esse cenário. As chamadas ETOPS, Operações Transoceânicas Estendidas. Você tem que provar que o outro motor é confiável o bastante para não falhar e poder levar você para casa. E também começaram a fazer mais inspeções. Se você vai voar sobre a água com 2 motores, você precisa de manutenção adicional. Monitorar para garantir que não haja problemas. Os motores não podem ser produzidos em série. Dias diferentes, números seriais diferentes, então tem a chance de ninguém cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas da primeira vez que apareceram, foi difícil convencer tantas pessoas, tanto as pessoas que aprovam quanto os passageiros, de que ter 2 motores era uma boa ideia. O 777 não tinha um grande histórico de serviços. Era preciso provar mais teoricamente, usando matemática e simulações. Levou um tempo para ser certificado com as ETOPS. A Boeing introduziu o 777 de alcance estendido em 1997, 2 anos depois da entrada original no mercado. Ele tinha a mesma estrutura e podia carregar a mesma quantidade de passageiros, mas tinha maior capacidade de combustível. E os motores maiores aumentaram seu alcance máximo de 5.240 para 7.725 milhas náuticas, possibilitando rotas transoceânicas. Em fevereiro de 1997, a British Airlines foi a primeira companhia aérea a recebê-lo. As primeiras companhias aéreas reais foram estabelecidas na Europa logo após a Primeira Guerra Mundial. Os preços chegam a $100 uma viagem só de ida de Londres a Paris. A história da British Airways pode ser traçada desde o início da aviação moderna. Desde os anos 1920, o governo britânico apoiou e subsidiou muitas companhias aéreas. Aviões de transporte a jato para percorrer o país em 1 hora. No final dos anos 1960, os aviões a jato haviam diminuído o mundo e a competição estava ficando acirrada. Para competir, o governo britânico decidiu unir suas 2 maiores companhias aéreas, a BOAC e a BEA, em 1974, criando a British Airways. A companhia aérea era o rosto da Grã-Bretanha no exterior e foi mantida em um alto padrão. Isso ajudou a British a manter um nível muito alto de serviço e manutenção, tornando-se uma das maiores e mais respeitadas companhias aéreas. O voo BA-38 decolou em Pequim logo após as 10 da manhã com 136 passageiros e 16 tripulantes. Ele subiu para a altitude de cruzeiro entre 35 e 40 mil pés e fez uma viagem que o 777 havia feito muitas vezes. Eu tinha conseguido passar para a economia prêmio, então meu assento ficava no meio do avião, bem ao lado da asa esquerda da aeronave. Era o último assento daquela fileira, então não havia muitas pessoas ao meu redor. Acho que na classe econômica não havia nem metade da lotação. Então o avião não estava cheio naquele voo. Isso era o melhor para mim. Eu podia me esticar, porque eu sabia que no dia seguinte eu teria que ficar acordado. Íamos chegar bem cedo.
Embora esse avião tivesse sido conduzido pela British Airways centenas, se não milhares de vezes, esse voo em particular o expôs a um clima bastante frio em certos níveis de operação do motor. A tripulação, consciente das condições de frio, subiu para 35 mil pés e monitorou a temperatura do combustível. Depois de passar ao norte de Moscou, eles subiram para cerca de 38 mil pés e depois para 40 mil pés sobre a Suécia. Foi um voo longo, chato, mas sem problemas de verdade. Eu só li umas coisas e me preparei para trabalhar no dia seguinte. Depois eu comi e tudo mais, assisti um filme e fiquei descansando por um tempo. Foi um voo sem problemas, normal, até um pouco entediante, para ser sincero. Para nos ajudar a entender e investigar o voo, vamos contar com o auxílio de um simulador equipado com tecnologia de última geração, controles precisos e software moderno. No centro desse sistema está o X-Plane, um software moderno que imita precisamente a física de todos os voos, permitindo que façamos reconstruções precisas de cada aeronave e do mundo ao redor dela. Ação. Olá, eu sou Austin Maia e eu sou criador do X-Plane. Em 1993, em La Jolla, Califórnia, eu estava tendo aula de voo em um avião de verdade. O simulador de voo padrão com o qual todos estavam voando na época era um produto chamado Microsoft Flying Simulator. E é basicamente o único simulador que as pessoas conheciam. O problema que eu tinha com o Microsoft é que eu não podia personalizar o painel de instrumentos para imitar o painel da aeronave que eu estava pilotando. E, francamente, de qualquer outra aeronave. E eu não podia colocar os dados de um modelo de voo que eu sabia que faria o simulador voar como um avião real. Como eu não tinha a flexibilidade e o realismo que eu precisava no simulador da Microsoft, eu decidi tentar fazer o meu próprio. O resultado foi um simulador de voo que eu programei, que se chama X-Plane. O X-Plane funciona pegando a geometria da aeronave. Coisas como o tamanho das asas, a potência do motor, o peso do avião, onde as superfícies de controle ficam nas asas e o quanto elas se movem. Então, o X-Plane faz a interação dessa geometria com o ar para descobrir onde estarão as forças da aeronave. Quando o X-Plane descobre essas forças, ele pode dividir por massas e momentos de inércia para acelerar o avião e integrar essa aceleração à velocidade e posição, até que, de forma rápida, você tenha as forças em qualquer avião impulsionando-o ao longo de um novo vetor para ver o que ele fará a seguir. E é isso que significa voar. O que podemos fazer agora com hardware é rodar um simulador que está muito próximo do nível comercial em termos de cálculos da física do voo. E a parte visual é feita por placas de gráficos muito poderosas. Então o visual nos dias de hoje também são incríveis. Uma das principais razões pelas quais os computadores em nível de consumo estão ficando mais rápidos é que eles são capazes de encolher tudo e o custo de produção caiu tanto que uma pessoa comum em casa pode rodar um equipamento muito sofisticado de simulação de voos. Para mim, não há nenhum conceito sobre a diferença entre um jogo e um simulador de voo. Para mim, os dois são a mesma coisa. O X-Plane prevê que uma aeronave fará interagindo com o ar. Então, quando você está pilotando um avião no X-Plane, parece que você está pilotando um avião de verdade. Agora, se você quiser chamá-lo de simulador de voo, se quiser chamá-lo de jogo, não sei do que você quer chamar, mas de qualquer forma é como pilotar um avião no seu computador. Os pilotos levam os simuladores a sério porque quando estamos no simulador, mentalmente é como se estivéssemos em um avião de verdade. Vamos lá. Ao inserir os dados da caixa preta real e descobrir as gravações de voz da cabine, nossos pilotos podem recriar com precisão o perfil do voo para nos dar uma melhor compreensão do que aconteceu dentro da cabine. Hoje, o comandante Andy Green pilotará o Boeing 777 e seguirá as ações da tripulação do voo BA-38 da British Airlines. A aproximação final em Heathrow, chegando na rampa de planeio, atingindo a velocidade.
Depois de 10 horas e 30 minutos de voo desde Pequim, a tripulação se preparou para um pouso normal no aeroporto Heathrow, em Londres. Na cabine de comando, com mais de 20 mil horas de voo, estavam o comandante Peter Berkhill, o copiloto veterano John Cowart e o copiloto Conor McGuinness. Na aproximação final, o piloto em comando era John Cowart. Heathrow é movimentado a maior parte do dia. Temos períodos de calma e outros movimentados. Mas as pistas de pouso operam em capacidade máxima a maior parte do tempo. E era um dia bem normal. O tempo estava normal, nada de incomum. O aeroporto de Heathrow fica a oeste do centro de Londres e tem 2 pistas de pouso e decolagem. É o mais movimentado dos 6 aeroportos que servem a metrópole londrina. Originalmente um pequeno aeródromo, nas décadas de 1920 e 30, ele foi expandido na década de 1940 para se tornar um grande aeroporto civil do pós-guerra. Heathrow tem 1.400 voos diários. São 400 pousos e 700 decolagens mais ou menos. Hoje, Heathrow é o aeroporto internacional mais movimentado da Grã-Bretanha, cobrindo mais de 12 quilômetros quadrados com 5 terminais. O aeroporto é a principal conexão da British Airways e é usado por mais de 80 companhias aéreas, voando para 185 destinos em 84 países. Você vê 700 aviões pousando por dia e todos os pousos são seguros. É um choque para o sistema quando alguma coisa não sai como esperado. O BA-38 deixou sua altitude de cruzeiro de 40 mil pés e voou em direção a Heathrow, entrando em uma espera de 5 minutos, enquanto continuava sua descida de 11 para 9 mil pés. Um Boeing 777, um avião muito grande a caminho do Heathrow. O peso dele foi reduzido para um peso de aterrissagem de 186 toneladas. Então ainda era um grande avião carregando muito peso nas etapas finais da aproximação. E é claro, se você vai descer, não precisa de muita potência de motor. Então você vai colocar a aceleração de volta no inativo, porque a gravidade vai manter você descendo em direção ao solo. 83 segundos antes de aterrissar, a aeronave estava a 1000 pés e totalmente configurada para o pouso, com a aceleração automática ligada e o trem de pouso baixado. A 700 pés tudo parecia normal, velocidade diminuindo bem na rampa de planeio. Enquanto se aproximavam de Heathrow, a aceleração automática deveria estar ligando para levar o avião até a pista de pouso. Mas, por alguma razão, o motor direito começou a reverter. A uma altitude de 720 pés, apenas 57 segundos antes de aterrissar, a potência do motor direito se reduziu. E 7 segundos depois, o motor esquerdo também perdeu potência. Então os dois motores começaram a perder potência. Não totalmente, é a chamada reversão. Não é como uma falha. É confuso, mas a aceleração automática está dando o máximo para salvar a situação. Com a aceleração automática, os manetes realmente se movem. Então o copiloto notou uma aceleração dividida. Os motores não estavam na mesma configuração de potência. O motor direito estava mais baixo do que deveria estar. Mas agora eles tinham um problema onde não estavam conseguindo empuxo. Eles desconectaram na hora a aceleração automática e começaram a pilotar manualmente o avião. Faltando apenas 30 segundos para tocar o solo e reverter os motores, a tripulação empurrou os manetes para exigir mais potência, mas os motores não responderam. Agora não temos potência. Tentando entender o que podemos fazer para chegar na pista. Os motores estavam queimando apenas cerca de hora, quando aquele regime de voo deveria estar queimando mais do que 6 vezes esse valor, cerca de 38 mil libras por hora. Então eles estavam recebendo menos do que 1/6 do combustível que precisavam para ter a potência para chegar na pista. Era uma situação muito urgente. Sem a potência dos motores, o 777 não seria capaz de alcançar a pista. Vou abrir um pouco o flap para aumentar o deslizamento, diminuir o arrasto. Eles estavam com os flaps a 30, o que seria a configuração normal dos flaps quando você está naquele ponto da aproximação. Mas o comandante percebeu que precisava aumentar um pouco os flaps, porque eles causam arrasto adicional e acentuam sua descida. Geralmente um avião comercial pousa com os flaps à cidade reduzida, mas gera muita resistência ou arrasto. Para tentar fazer o avião voar mais longe, a tripulação reduziu os flaps na tentativa de manter um pouco mais o planeio. E isso deu a eles um pouco mais de tempo, apenas alguns segundos a mais para tentar descobrir o que estava acontecendo ali.
Meu assistente, que estava sentado do meu lado, virou para mim e disse: aquele avião parece normal para você? A velocidade está caindo, mas no momento está dentro dos limites. Achamos que era só uma aproximação lenta. Agora, a velocidade e o tempo estão diminuindo. Eles não tinham empuxo suficiente para levá-los até o limite da pista. E literalmente vimos ele pousar. E eles caíram um pouco antes da pista. O piloto, aparentemente lutando para manter a altura e a velocidade do voo, conseguiu limpar a movimentada rodovia A30, assim como a estrada, antes do avião descer na grama, algumas centenas de metros antes da pista de pouso principal. Na primeira vez eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo dos pilotos fazerem ninguém se posicionar ou se preparar para uma queda no pouso. A primeira coisa que eu vi foi quando batemos no chão. Tínhamos batido no chão do lado esquerdo e saímos do caminho. Me pareceu eterno. Nós saímos do caminho e entramos no asfalto. Eu descobri que nós batemos na grama, o que foi uma notícia muito boa para nós. Eu pensei que ia pegar fogo, achei que fosse o fim. Tudo no avião tinha aquelas partículas brancas na aeronave e, por alguma razão, e acho que eram partículas de poeira. Mas foi como se estivesse nevando dentro do avião, passando por mim, toda aquela neve. Eu vi minha avó e minha avó estava morta há 20 anos. Eu vi minha avó sentada a 5 assentos de mim, porque ela sempre cuidou de mim desde que eu era pequeno. Ela sempre cuidou de mim. Eu tenho certeza absoluta de que ela estava sentada naquele avião. Eu olhei e estava perto da janela da esquerda. Olhei para fora da janela e vi que as rodas tinham atravessado a asa do avião. Às 12h43, o voo BA-38 bateu no solo com uma velocidade de descida de 1.400 pés por minuto, cerca de 10 vezes mais forte do que um pouso normal. A aeronave quicou e deslizou no chão. A força do impacto arrancou os trens de pouso. As pessoas não estavam falando entre elas. Foi a coisa mais estranha que eu já vivenciei. Sério, a comissária de bordo era muito bem organizada. Ela ficava repetindo: saiam, saiam, saiam. Eu desci pela canaleta e vi onde as rodas tinham atravessado as asas. Foi assustador, mas também foi curioso. Foi a coisa mais estranha. Você imagina como essas coisas foram destruídas quando tocaram o chão, mas eu acho que ninguém correu. Todas as pessoas andaram calmamente no meio do Heathrow, no asfalto. Os bombeiros chegaram lá em 2 minutos. Jogando um monte de espuma e tudo mais. Ele estava em pedaços. Não parecia real. Eu me lembro de ligar para a minha secretária e dizer: eu não vou trabalhar hoje, porque o avião acabou de cair no Heathrow. E ela riu e disse: isso é ridículo. Eu disse: bom, então liga a TV. Ela ligou a TV e estava passando que o BA-38 tinha caído no Heathrow. Acho que uma vez o Speedbird 38 pousou antes da pista. Acho que é quase uma... Você fica em choque por um tempo, por segundos, porque pensa: eu não acredito que isso acabou de acontecer. Esse é o British Airways 777, que pousa todos os dias aqui. E esse não chegou na pista. E é claro que você nunca vai ver isso na vida. O serviço de emergência chegou lá muito rápido. E eles têm que pedir permissão para entrar na pista, ter acesso à pista. Então o controlador envolvido estava liberando todos eles para a pista. E o avião basicamente foi cercado pelos bombeiros, pela polícia e também pelos veículos do aeroporto de Heathrow, porque eles ajudariam a coordenar os passageiros que estavam saindo da aeronave. Os serviços de emergência de Heathrow estavam no local em minutos depois do impacto. Eles ajudaram todos os passageiros e a tripulação a saírem do avião e começaram a deixar a área em segurança. Por milagre, nenhum dos passageiros e ninguém da tripulação ficou gravemente ferido.
Na minha função, eu estava fazendo o planejamento de movimento terrestre. Então, eu era responsável pela partida das aeronaves, por liberar as aeronaves que deveriam partir de Heathrow nos 40 minutos seguintes ou mais. Então, a primeira coisa que fiz foi parar de ligar as aeronaves, porque nós sabemos que só temos uma pista disponível e não sabemos quando a segunda pista irá voltar. Então, a última coisa que precisamos são 30 aeronaves na espera, queimando combustível, ou não podendo decolar porque a pista não está disponível. Isso foi muito estranho, porque eu estava dizendo que as aeronaves não podiam ser ligadas, mas a primeira coisa que eles querem saber é o porquê. E eu não queria dizer, então, um avião caiu, porque é a última coisa que você quer dizer. Você não quer vocalizar porque isso pode se tornar real. Você simplesmente diz, tivemos um acidente de emergência na pista 27 esquerda. A 27 esquerda não está disponível, vamos ter um atraso. Eles levaram todos nós para a sala da primeira classe, no Heathrow. Recebemos coletes amarelos com números em grupos de 6. Alguém ficava na frente do grupo de 6 e alguém atrás. É claro que no Heathrow, as pessoas que estavam esperando para viajar tinham visto ou ouvido que alguma coisa ruim tinha acontecido com um avião. Aquele colete atravessando o Heathrow foi uma coisa muito emocionante. Foi mesmo, ser levado pelo aeroporto vestindo aquilo, sabe? Eu fiquei muito obcecado no número. Guardei as passagens, eu não os tenho agora. Eu me livrei deles. Mas por anos e anos eu guardei tudo obsessivamente. Sim, depois nós todos estávamos chamando táxis. Então um táxi me trouxe para cá. Eu encontrei um amigo meu na estrada e ele não entendeu por que eu tinha voltado. Ele só disse, um avião caiu no Heathrow. Eu comecei a chorar, minha esposa e meus filhos estavam todos em casa. E nós nos abraçamos e choramos. Eles ficaram com medo por mim. E eu também fiquei com muito medo por mim mesmo. Isso me afetou muito. Os investigadores de acidentes britânicos de Heathrow vão se juntar em breve a uma equipe de investigação dos Estados Unidos e trarão com eles um especialista em motores. Talvez seja uma indicação de que eles também pensem que a misteriosa falha nos 2 motores seja a principal explicação para o que aconteceu no Heathrow. Um avião comercial, principalmente um avião tão novo quanto o 777 era na época, cair antes de uma das principais pistas de pouso seria inacreditável. Nesse acidente em particular, a NTSB se envolveu porque era um produto da Boeing. Os investigadores dizem que conseguiram baixar os dados das 3 caixas pretas do avião. Eles terão acesso a ótimas testemunhas nesse caso. Felizmente, ninguém morreu e os ferimentos não foram muito graves. Então, eles têm a tripulação do voo, que serão as principais fontes de informação nisso, e acho que é provável que comecem por aí. Ficou estabelecido desde cedo que o comandante Pete Burkill e o piloto veterano John Coward tinham feito naquele dia para conseguir pousar foi exemplar. Tenho o prazer de dizer que a nossa tripulação de voo e nossa tripulação de cabine agiram de forma muito profissional. Estou muito orgulhoso do trabalho que eles fizeram. Voar é um trabalho em equipe. E ontem nós estávamos com uma equipe excelente a bordo. Ninguém mais do que o meu copiloto veterano, John Coward, estava como piloto em comando na aproximação final. O BA-38 é um caso bastante singular. Eles não notaram que tinha alguma coisa realmente errada. Tudo estava indo muito bem, até eles chegarem a 500 ou 600 pés acima do solo. Estamos falando de menos de 1 minuto antes de aterrissar. Se olharmos para isso de uma perspectiva de procedimento de informações, seu cérebro consciente, que é a parte consciente da sua memória, não pode processar tanta coisa. E eles estarão olhando para a pista de pouso, estarão ouvindo o controle de tráfego, estarão ouvindo os motores, sentindo a aeronave. É um comando sensorial que você não capta e não processa conscientemente, mas está tudo lá, realmente acontecendo. Então,
A 500 pés, os aceleradores automáticos pedem um pouco mais de potência da aeronave, porque está ficando mais lenta. E ela não entende. Naquele momento, os pilotos não vão pensar que alguma coisa está errada, porque sempre leva um pouco de tempo para os motores engrenarem e termos uma reação. Então, estamos falando de 5, 6 segundos antes do que eles esperam para isso. E isso não acontece. Então agora eles têm o sistema inconsciente dizendo alguma coisa não faz sentido. E o que o comandante fez, e que foi visto como um fator que contribuiu para que a aeronave realmente passasse o perímetro da cerca para algum lugar, foi estender um pouco mais os flaps. Esse procedimento não está escrito em lugar nenhum. E quando pensamos nisso e nos perguntamos por que eles não fizeram isso ou aquilo, estamos sempre pensando, já sabendo o que houve, pensando com um prejuízo de retrospectiva. E o que nós temos que nos perguntar é por que aquilo fez sentido para eles na hora, por que fizeram o que fizeram. Porque eram eles que estavam lá. Eles deviam estar pensando em informações agora e mesmo processadas após o evento, eles não saberiam por que fizeram o que fizeram, porque é fácil dizer, no que você estava pensando? Eles não estavam, não tinha tempo. Para mim, o principal desse incidente é entender como é quando alguma coisa não faz sentido, e o que eles fizeram foi o melhor que eles poderiam fazer naquele momento, com base nas informações apresentadas a eles. E é isso, eles tinham serviços de emergência, os bombeiros, serviços médicos, e ninguém morreu. E veja que isso aconteceu a 500 pés. É uma coisa incrível. A equipe de investigação de acidentes tinha um problema enorme. Eles tinham motores que pareciam estar funcionando, mas que não estavam produzindo empuxo. Por que aqueles motores não produziam empuxo? Eles checaram tudo. As investigações podem não ser uma ciência exata. Você não vai encontrar uma resposta precisa todas as vezes. Você precisa confiar na teoria mais provável. Então, nesse caso, você não tem evidência física, não tem peças mecânicas quebradas, mas você tem todos esses dados para pesquisar. Como você pesquisa por eles? O que você está procurando? Foram minuciosos não só sobre o que poderia ter acontecido, mas também construíram um equipamento de teste replicando as temperaturas e as durações, e o fluxo de combustível que o avião tinha. Usando todos os dados coletados do voo, a investigação pôde concluir que a temperatura durante o voo estava extremamente baixa e viu que isso poderia ser um fator contribuinte. Olhando para os dados de outros 175 mil voos que aconteceram antes desse, vendo as rotas que pegaram e comparando os parâmetros, viram que houve alguns gatilhos que apareceram em determinadas rotas e temperaturas. Eles disseram, sabem de uma coisa, essa foi uma descida excepcionalmente fria. A temperatura externa, que normalmente sobe no limite da parte inferior da atmosfera, na tropopausa, que é onde os aviões tentam operar, fica em torno de 12 graus. Essa estava em menos 53, menos 56 graus, era muito fria. Mesmo um combustível de avião muito bom tem uma pequena quantidade de água nele. Ele a capta por meio do sistema. É condensação nos tanques de combustível. Está no sistema de distribuição. Isso simplesmente acontece. Não é muito, mas tem água ali. E na maioria das vezes, ela entra no motor com o combustível e queima. Isso não faz diferença. Se o combustível estiver muito frio, ele começará a ficar espesso e congelará. O combustível da aviação é feito pensando em todas essas condições e a tripulação monitora a temperatura do tanque de combustível durante todo o voo. Onde o combustível flui para os motores, há um trocador de calor que o aquece antes de ele ser introduzido nos motores. O trocador de calor de combustível e óleo tem o propósito duplo de resfriar o óleo do motor e aumentar a temperatura do combustível para que não forme gelo. O combustível passa pelo óleo quente e há uma matriz de tubos muito finos. Os tubos esfriam e isso resfria o óleo, que está pronto para resfriar os rolamentos. O combustível aquecido tem um estado mais elevado de energia, tornando os motores mais eficientes. Os vários testes da investigação demonstraram que, com um fluxo de combustível relativamente baixo, o gelo pode começar a se formar no interior dos tubos de combustível. Desse voo em particular, por causa do frio incomum no local sobre o solo, por eles estarem voando e na altitude em que estavam,
O combustível e o óleo não foram capazes de lidar com a quantidade de frio que afetava essas moléculas de água. Então, o gelo pegajoso começou a ser formado. O trocador de calor estava lidando com uma quantidade relativamente pequena de combustível congelante que fluía para os motores durante a descida. Mas quando a aceleração automática exigiu mais potência enquanto desciam até o solo, o volume de combustível sobrecarregou o trocador de calor, causando um acúmulo de gelo. Os motores não podiam produzir mais empuxo na parte final, e isso aconteceu com eles no pior momento possível, se aproximando da pista de pouso. Os dois motores pararam de produzir empuxo. Sem combustível, os motores voltaram para o inativo, e o avião se tornou um planador de 186 toneladas que se aproximava de Heathrow. Acho que esse acidente foi único. Foi uma combinação de temperaturas extremamente baixas, mais baixas do que previsto pelos engenheiros de motor, e fluxo baixo de combustível durante a aproximação. Esse avião, é claro, voou com sucesso por muitas horas antes, sem nenhum problema, mas bastou aquele dia em que estava muito frio para finalmente colocar as coisas em movimento. Uma falha nos dois motores em uma aeronave de 200 toneladas minutos antes de pousar é um dos piores cenários possíveis que um piloto pode enfrentar. Usando o nosso simulador de última geração, colocaremos alguns pilotos na mesma situação. Ao iniciar a descida em Heathrow, será que terão tempo suficiente para diagnosticar o problema e pousar o avião de forma tão segura quanto Peter Burkill e sua tripulação pousaram naquele dia? Estamos em um 777 agora. O avião está totalmente configurado. Meu nome é Guy Westgate, eu sou piloto comercial e gostaria de dizer que se você me cortar ao meio, eu tenho Boeing escrito no meio de mim, como se fosse uma marca. Eu tive muita sorte em meus voos, venci competições com acrobacias em planadores durante a minha carreira, e isso me deu confiança para lidar com planadores, mas principalmente com aviões. Guy geralmente pilota o Boeing 787 Dreamliner, mas hoje ele está no nosso 777, se aproximando de Heathrow. O dia está bonito, consigo ver a pista de pouso à frente. Estamos na rampa de planeio. Estamos descendo em uma razão apropriada, uma razão de descida de 800 pés por minuto. O avião está indo muito bem. Eu tenho controle para aterrissar. Então, o piloto automático está desconectado. Agora estou voando visualmente, rastreando o diretor de voo também. Esta é uma aproximação padrão que ele já fez centenas de vezes no Heathrow, em Londres, e está tudo sob controle. A velocidade está ficando um pouco baixa. Está diminuindo. Estou a toda potência e estou sem motores. Tudo o que posso fazer é tentar chegar na pista. Vou pousar antes. Vou pousar antes. Vou pousar antes. Não consigo controlar a arfagem para o arredondamento. Vamos cair. A rápida escalada de ventos pegou o Guy de surpresa. Apesar de ele ter reagido rapidamente, ele bateu no chão em 20 segundos, 1 quilômetro antes da pista de pouso. Claro que o importante era reconhecer que a velocidade estava caindo abaixo da minha velocidade referente de voo. Eu estava mandando o motor funcionar e nada aconteceu. Os dois motores pareciam estar mortos. A próxima é Lauren Wilson, uma habilidosa pilota acrobática que percebeu rapidamente que na aproximação do Boeing 777 em Heathrow existe apenas um cenário. Eu acho que um amigo meu estava envolvido, ele estava na torre quando esse incidente aconteceu, então ouvimos essa história algumas vezes. Acredito que quando isso aconteceu, eles recolheram os flaps e reduziram o arrasto no avião, o que deu a eles um pouco mais de distância para tentar. Eu não sei se vou tentar essa estratégia ou não. Vamos ver como as coisas acontecem, mas basicamente vou tentar fazer o melhor deslizamento possível com o que eu tiver disponível e esperar pelo melhor. O primeiro está parando. Vou tentar continuar voando. Vou aumentar a potência no outro. E o outro está parando também. A velocidade está caindo. Com certeza vou pousar antes. Acho que vamos nos livrar de ao menos um estágio dos flaps. E perdemos toda a potência. Não tenho nenhuma indicação de velocidade, mas está muito baixa e vamos na direção da árvore.
Mesmo sabendo do evento original, Lauren pousou apenas 300 metros mais longe do que Guy. Ela reduziu os flaps, mas era tarde demais para causar algum efeito. Dave Unwin é um piloto experiente, mas não faz voos comerciais. Ele também reconheceu o cenário do famoso voo BA-38. Os motores estão lentos. Mesmo tendo reconhecido o cenário, a perda de potência pega Dave de surpresa. Sabendo de tudo o que precisa para continuar planando e tentando alcançar a pista de pouso, ele rapidamente reduz os flaps. Tenho que manter a velocidade, é preciso continuar voando. Dave conseguiu continuar planando e pousou dentro do perímetro do aeroporto na grama um pouco antes da pista, quase no mesmo lugar que o voo BA-38. O que tentei fazer assim que vi que os motores começaram a falhar foi retirar o flap rapidamente. No entanto, eu ainda bati no solo, quase no mesmo lugar que eles, um pouco antes da pista de pouso. Agora, com todos os pilotos conhecendo o cenário, os pilotos melhorariam a aterrissagem? Guy Westgate é o primeiro piloto a voltar para o simulador. Será que a experiência com voos comerciais da Boeing e anos de acrobacia com planadores darão a ele alguma luz? Quando os motores falham, não temos desempenho suficiente para planar e chegar na pista de pouso. Então, meu pensamento imediato é sobre o momento em que não temos empuxo. Vou reduzir o arrasto no avião. A forma mais simples de fazer isso é recolher o trem de pouso. Estamos voando bem devagar, então precisamos recolher um pouco os flaps. Vamos manter a velocidade inicial, apenas inclinando para baixo e mantendo a velocidade alta. Os motores pararam de funcionar. Vamos recolher os flaps e manter a velocidade inicial apenas inclinando para baixo. Vou manter o trem de pouso recolhido para diminuir ainda mais o arrasto. Vou estender os flaps porque não estou conseguindo controlar a arfagem. Estou caindo. O plano de Guy para reduzir o arrasto usando os flaps o fizeram chegar próximo da pista, mas ele ainda aterrissou fora dela. Foi uma melhora. Eu reduzi o arrasto drasticamente no momento em que eu senti os motores falhando. Mas no mundo real, isso vai levar alguns segundos. Os motores não falham sem um aviso. Então acho que a reação natural seria reutilizar os manetes de aceleração para tentar confirmar que os motores não estão respondendo. Nossa, aqueles caras foram muito habilidosos e sortudos. Estou descendo para 1000 pés e desconectando o piloto automático. É uma aproximação agradável, a velocidade parece boa. Agora tem uma reversão no primeiro motor. Nós estamos perdendo o segundo também. Eu vou tentar manter ele planando, se eu puder. A situação não parece boa. Acho que vamos recolher um pouco os flaps, para nos livrarmos do arrasto enquanto planamos. Nós vamos pousar antes da pista. Não quero que fique lento demais. Quando perdemos o empuxo nesse ponto da aproximação, é impossível fazer a aterrissagem na zona correta da pista de pouso. Basicamente, a perda repentina de empuxo significa que só temos arrasto e vamos começar a descer para a rampa de planeio. Assim que começamos a tentar descer, a velocidade começa a voltar, o arrasto aumenta e você começa a se aproximar. E se você não tiver cuidado, pode acabar estolando o avião. Tem que manter a velocidade em relação ao ar. O que eles fizeram foi um trabalho impressionante. Por fim, Dave é o último dos nossos pilotos a repetir o cenário. Ele tem algumas teorias criativas sobre o que pode dar a ele um tempo extra no ar. O que vou tentar fazer é, assim que os motores falharem, retrair os flaps de forma simultânea e fazer um meio loop invertido.
Esse meio loop é essencialmente uma inclinação bem agressiva do nariz para baixo. A aeronave vai acelerar e entrar em um fenômeno chamado efeito solo. Nós podemos planar mais esses 50 metros até a pista de pouso. Uma aeronave entra no chamado efeito solo quando está a cerca de metade da envergadura da asa do chão. Enquanto a asa se aproxima da superfície, o chão impede que se formem vórtices da ponta da asa. Além disso, o caudal de ar que chega por baixo da asa é mandado de volta, criando uma almofada e melhorando drasticamente a eficiência da asa. Estou voltando para a rampa. O trem de pouso está aberto. O flap está para cima. É um grande empurrão. Agora nós entramos mesmo em efeito solo. Ainda temos velocidade. Está começando a diminuir, mas está boa ainda. Dave já está tentando uma manobra que um piloto comercial nunca tentaria. Mas mesmo com o avião no efeito solo, ele ainda pousa antes da pista. Para tentar melhorar sua teoria, ele terá mais uma tentativa, em que vai mergulhar o avião ainda mais e tentar se aproximar mais do solo. Os motores estão falhando. Vou dar aquele belo empurrão. Apesar desse voo extremo para tentar estender o tempo de voo usando o efeito solo, Dave ainda não consegue pousar na pista. Como voei em diversos cenários diferentes no simulador, parece que suas ações são corretas, como mostrado pelo fato de que todos sobreviveram. Nós tentamos diferentes cenários, o meio loop invertido, abrir menos o flap, mas no fim das contas usar as cartas que eles tinham para lidar com aquilo no tempo que tinham é o fator mais impressionante. Porque é uma grande surpresa perder os dois motores. Acho que eles se saíram muito bem e também, para ser sincero, tiveram muita sorte. Os aviões modernos têm aquecedores para derreter o gelo do combustível, mas os relatórios sugerem que eles não conseguem lidar com um acúmulo de gelo que apareceu de forma repentina. Agora é um fato, as companhias aéreas terão de garantir que isso não aconteça de novo. Esta foi uma em 175 mil descidas parecidas de altas para baixas altitudes com esses motores. O único voo em que tiveram problemas. Isso é muito raro. Mas mesmo assim, é um problema que precisa de solução. A curto prazo, você pode administrar a taxa de fluxo de combustível. Se alguém estava voando logo após aquele incidente com um motor Rolls-Royce, os pilotos estavam fazendo uma coisa bem estranha, aumentando os motores para a metade durante a descida, apenas para aumentar o fluxo de combustível, depois puxando os motores de volta para ele diminuir, deixando o trocador de calor derreter qualquer gelo que possa ter sido acumulado. Então, eles encontraram um procedimento para acabar com o gelo do sistema antes de se aproximarem do aeródromo. Como resultado da investigação do BA-38, a AIB inglesa publicou 18 recomendações de segurança. E algumas delas eram relacionadas à revisão do design do trocador de calor do combustível e óleo. O que eles fizeram foi remover muitas das ondas desses pequenos tubos para torná-los mais planos. Plataformas com menor resistência para que o combustível flua e se aqueça antes de entrar no motor. Não foi feita nenhuma pesquisa significante sobre o gelo e o combustível na década de 1950. Os aviões se tornaram mais potentes, eles voam em altitudes mais elevadas, nosso ambiente está mudando. Os ingleses sentiram que esse tipo de pesquisa deveria ser atualizada para refletir a tecnologia de hoje. Isso não é incomum. Os acidentes fornecem informações importantes para a pesquisa, além de poderem atrair a atenção para a falta de pesquisa em determinada área que precisa ser melhorada na segurança da aviação. Depois do acidente, eu tinha pesadelos todas as noites. Era o mesmo pesadelo. Minha esposa estava em uma torre e os pássaros entravam pelas janelas abertas e então pegavam fogo. Acontecia todas as noites e aconteceu por muito tempo. Então eu comecei a comprar pássaros de pelúcia na internet e fazia autorretratos com cabeças de corvos e com asas de corvos. Acho que
Quando olho para trás agora, eu só estava tentando superar uma fase difícil da minha vida, usando a minha arte como veículo para passar todas essas coisas. Para mim, foi uma ótima forma de expor as coisas e tirá-las do meu sistema. Eu não tenho mais esses sonhos. Eu não tenho mais nenhum daqueles sonhos. Eu expus os meus trabalhos em uma galeria de Londres e convidei os pilotos, o Burkle e o Coward. Acho que Coward foi até a exposição e eu fiz desenhos enormes de aeronaves pousando. Também fiz pequenos e dei para ele, porque eu sou muito grato pelo que fez. Onde estou agora? Bom, eu me aposentei da universidade quando eu tinha 55 anos. Estou fazendo peças exuberantes e coloridas. Você sabe, minha esposa seguiu em frente de um jeito bem positivo, mas levou muito tempo para chegar até aqui. Eu tive muita sorte por ter o apoio da minha família durante todo o processo, porque foi difícil para eles e foi difícil para mim. Eu tenho muita sorte de ter o apoio deles. Eles têm sido incrivelmente fantásticos. Eu estou em um ótimo momento.